Olá, amores do meu coração! Bem-vindos, bem-vindo ao replay desta live de hoje. Eita, que delícia! 19h33 e eu aqui com meu marido. Amor, vamos sentar porque eu acho que tá quase na hora. Ai, gente, quando a gente tá em flow, quando a gente sabe nosso chamado, quando a gente tá em flow naquilo que a gente ama, você não vê o tempo passar. Ai, que delícia! E é isso que eu quero te ajudar também, a estar tão envolvido, apaixonado por aquilo que você faz, que você não vê o tempo passar em qualquer área. Tô vendo todo mundo chegando aí. Beijo enorme pra vocês, que delícia, excelente noite. Hoje a gente vai falar de um tema que aquece meu coração, que eu dedico uma vida de estudo e entendimento sobre a própria vida, sobre o que a gente está fazendo aqui, qual que é o nosso chamado divino aqui na Terra, o que está embutido nesse chamado, né? Qual que é meu propósito, qual que é minha missão de vida, é a mesma coisa, não é? Vamos conversar bastante sobre isso hoje, gente, vocês estão animados? Vou pedir pro Fá ir lá, abrir lá pro Kim para trazer ele aqui, amor. Porque o Kim faz parte dessa história e ele tá ali de fora, daqui a pouco ele começa a latir. E vamos que vamos. Olha só. Chamado divino. Vou até colocar aqui. Enquanto você chama alguém muito querido do seu coração aqui, nessa setinha aqui, eu vou colocar chamado divino, que é o tema da nossa live que começa hoje, chamado divino, publicar, aí fixar comentário, isso, eita, esse é o tema da nossa live, obrigada, meu amor, tem gente falando que tá bonito, com essa cor, obrigada, amores do meu coração, vamos que vamos, olha só. Hoje, gente, é um dia muito especial, muito. Na nossa vida, a gente precisa entender algumas coisas. E a principal coisa que a gente precisa entender é quem somos nós. Prosperidade, paz, felicidade, tudo parte de um princípio, de saber quem eu sou. Cada um de nós tem um lugar aqui no mundo, sabe? E quando a gente conhece esse lugar... Amor, você pode ir pra lá com ele? Não quer ir? Vem aqui, Kim. Então põe ele aqui pra dentro. Vem, Kim. Vem, amor. Ai, gente, o Kim tava latindo aqui. Tem dia que ele tá mais assim. Vem cá, Kim, falar oi pro povo. Então, amores, deixa eu contar mais pra vocês, né? Quando a gente acabou de sair de uma série de prosperidade, né? E a prosperidade, ela tem muito a ver com o meu servir, com a minha entrega no mundo, né? E aquilo que eu vou receber de acordo com a solução de alguma dor, algum problema que alguém tem e eu consigo resolver, né? E eu só consigo estar neste lugar de maior servir quando eu estou exatamente executando aquilo que eu nasci para ser, fazer e ter. Então, nesse contexto, né, de quem eu sou, muitas vezes eu acreditei durante muito tempo da minha vida que a minha missão estava diretamente ligada ao meu servir. Aquilo que eu era útil, não, eu preciso encontrar minha missão, porque o dia que eu encontrar minha missão, aí sim eu vou ser feliz. O dia que eu encontrar minha missão, aí sim eu vou ser realizada. O dia que eu encontrar minha missão, eu vou ter prosperidade e paz. E eu achava que era uma missão. O dia que eu encontrar uma missão. E essa missão era ligada à missão profissional. Só que, à medida que eu fui estudando, entendendo vários autores, em todos os meus contatos que eu já tive, em outras dimensões, em outros espaços, em outros lugares, com pessoas com corpo físico, sem corpo físico, com vários atendimentos que eu já fiz, eu comecei a estudar a vida e o que estamos fazendo aqui. O que é o planeta Terra
E o que é que a gente faz aqui no planeta? Qual o propósito do nosso existir? Qual o propósito do nosso Criador para a nossa existência? Qual o propósito dessa passagem tão rápida aqui na Terra? Da onde a gente veio, para onde a gente vai e para que estamos aqui? Como ser feliz aqui? Como sair de sofrimento aqui nesse planeta? Porque algumas pessoas têm tanto, outras não têm. Eram muitos questionamentos que vieram e foram resposta a resposta a todas as perguntas e indagações lá da minha alma, que eu fui o quê? Entendendo e trabalhando e aplicando na minha vida e na vida dos meus clientes, das pessoas que se aproximavam de mim, da minha família. E aí eu descobri que a gente não tem uma missão aqui na Terra, que a gente tem um chamado divino aqui, a nossa vida presente. E esse chamado divino, ele tem 6 elementos principais que a gente vem fazer aqui no planeta. O planeta Terra é um grande hospital-escola. Aqui realmente é uma passagem, é uma viagem aqui. Aqui é uma viagem, você está de passagem nesse hotel de milhões de estrelas, né? Porque o nosso planeta é incrível, é lindo. Então a gente está nessa viagem aqui. E nessa viagem aqui neste planeta, a gente tem esses 6 elementos que a gente vai precisar desenvolver aqui. E o principal elemento, eu já quero começar agora, pedindo para vocês, né, anotarem, porque vai ser uma série, tá? Dessa vez, o que vai acontecer? Como a gente precisa de constância e que as pessoas participem para ter continuidade, porque senão a pessoa vai chegar na terceira, quarta, quinta live, vai ficar um pouco perdida. O que a gente vai fazer? A gente não vai deixar gravadas as lives mais. A gente vai ficar aí de 2 dias a 5, isso que eu ia ver, se a gente vai deixar uma semana gravado e aí tira do ar a primeira aula. Aí entra a segunda, fica uma semana e tira. Pra quê, gente? Já tô avisando antes. Porque se eu não trago vocês para a autorresponsabilidade do autoconhecimento, tirar um tempo da sua vida para olhar para você, eu sei que o mundão vai te distrair. Eu sei que o mundão vai te puxar. Então, se eu deixo assim, vai estar gravado, seja a hora que você quiser, quando você quiser. Sabe quando é esse, uma outra hora eu vejo? É nunca. Porque a demanda externa é tão grande que a gente não coloca a gente e a nossa existência em primeiro lugar. A gente esquece que amanhã a gente vai embora daqui. Às vezes tem gente que nunca parou para pensar que só existe o presente e que a gente vai morrer daqui a pouco. A gente vai embora daqui. E aí, será que eu tive sucesso na minha existência? Mas eu fiquei tão focado no sucesso das coisas que me falaram, na dancinha, em tantos seguidores, no meu negócio profissional, em ampliar minha carreira e comprar uma casa maior, um sofá maior, um carro maior, porque é sempre mais do mesmo, né? Só vai aumentando a proporção. E aí acaba a minha vida, ou eu entro em coma, eu tenho uma pessoa muito doente na minha família, que eu amo muito, é um filho, ou alguém muito próximo, eu falo, meu Deus, onde eu tava, que eu não tava vendo a vida. E o meu papel aqui é trazer você pra vida, mas pra uma vida real e entendendo quem é você, o que você está fazendo aqui, quais são os pontos que você não pode deixar de olhar antes de ir embora daqui. Sim? Tamo junto, amores do meu coração? Faz sentido isso pra vocês? Coloca aqui pra mim se tá ok, se a gente pode continuar nessa história. Eu quero contar um segredo pra vocês hoje que eu nunca falei em lugar nenhum, em nenhuma live, nenhum atendimento, não com a clareza que eu vou contar aqui hoje pra vocês, da onde que veio tudo isso, tá? Até o final da live eu vou contar pra vocês. É um segredo que, na verdade, era um pouco de... Eu escondia um pouco essa informação. Sabe quando você fala assim, não vou falar porque pode ser que tenha pessoas que não entendam? E o que eu entendi? Que essas pessoas que não entendem uma verdade ou algo que sai de alguém, elas não têm que estar ali, né? Porque eu ficava assim, não, eu preciso, né, ter tato pra falar. Só que eu cheguei num ponto, gente, que não dá tempo mais de ter tato pra falar. Porque a gente tá num planeta em evolução. A gente tá numa transição planetária. Eu faço parte de um projeto divino chamado Projeto Evolução Humana. E você que tá aqui me ouvindo também faz parte de alguma forma.
Porque senão você não se conectaria comigo, porque tudo é energia, frequência e vibração, a gente se conecta. Então, o meu papel é ajudar você a cumprir o seu papel aqui na Terra. Eu sou mentora existencial, eu sou analista de existências. Entende? Então, eu preciso ajudar você. Porque se eu auxilio você, você auxilia a sua família, auxilia as pessoas em volta. Você feliz, o mundo é mais feliz. E a gente eleva a vibração do planeta que está em evolução e cumpre uma das nossas missões aqui, tá? Então, vamos lá. Direto e reto. Seguinte, primeiro ponto. Você tem um chamado divino aqui na Terra e ele se divide em 6 elementos principais. Anote isso. 6 elementos principais. Primeiro elemento. Mais uma vez vou pedir para vocês, antes de começar a falar, que eu preciso da sua ajuda, eu preciso que essa mensagem chegue no máximo de pessoas possíveis. Eu vou pedir, eu detesto ficar pedindo, gente, eu acho um saco esse negócio. Mas é assim que funciona, aí o Instagram entende que você também tá gostando, é o saco do 3D, entendeu? As coisas chatinhas que tem aqui. Então, aqui, ó, tem uma setinha. Então, só que só mande se você percebe que tem pessoas que também precisam saber quem elas são, o que elas estão fazendo aqui. Tá? Então, vou pedir pra você clicar aqui nessa setinha e chamar o máximo de pessoas que você conseguir pra gente caminhar junto nessa. Sair da ignorância, sabe? Sair de um lugar onde muitas vezes a gente se acomoda e se distrai e as coisas acontecem e aí termina a nossa vida e a gente não teve sucesso aqui, tá bem? Obrigada, tá? Duzito, todo mundo que tá aí, que compartilha, muito, muito obrigada, tá? Ju, Jordã, Alê, obrigada, meus amores. Vamos lá. Primeiro elemento, né, que é um dos nossos, que faz parte do chamado divino, lembra? Chamado divino tem 6 elementos, queridos. Beijo, Camilinha, linda, saudade. 6 elementos principais, tá bem? 6 elementos principais. E para você que fala, eu não sei o meu propósito, eu quero te afirmar que todos nós no planeta Terra, todos os seres humanos, todos nós, temos um propósito maior. Todos nós temos o mesmo propósito. Todos os seres humanos têm o mesmo propósito. Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Qual é o nosso maior propósito? Evoluir. Todos nós estamos aqui para crescer, para a gente se desenvolver, para a gente ampliar os nossos recursos, para a gente colocar em prática desejos do nosso coração, para a gente co-criar coisas, fazer alquimia das bases que o nosso Pai Criador já entregou, para ampliar o ser que inclusive fazemos parte dele. Somos unicidade. A gente vai conversar um dia sobre isso. Mas agora eu quero que você entenda que você tem um propósito. Se alguém falou assim, eu não sei meu propósito, eu te conto. Seu propósito é evoluir. Evoluir em que área? Em 7 áreas principais. Seu propósito é evoluir em 7 áreas principais. E 2 palavras vão te ajudar a fazer esse processo de evolução aqui na Terra com mais leveza, com menos sofrimento, porque aqui sim é um planeta que existe dor. O que é a dor neste planeta? É um mecanismo pedagógico de evolução dos seres humanos que não aprendem no amor. Entende? Então é um mecanismo pedagógico do sagrado. Nada aqui acontece sem o Criador permitir ou não. Então não existe esse negócio, é injustiça divina. Não, é porque você ainda não entendeu as leis, tá preso só nessa existência, não entendeu que você é um ser eterno, não entendeu que tem coisas que você já trouxe antes de você nascer e que você vai embora daqui e vai levar o seu ser, não o seu corpo físico e as coisas daqui da Terra, que aqui é uma passagem. Bom, vamos lá. O que é então que são os 7 elementos que você precisa evoluir aqui neste planeta, tá? Propósito maior, evoluir.
Evoluir a sua parte energética, sua inteligência energética, o que você se alimenta, como que você nutre o seu corpo e lida com as energias aqui da Terra, com a própria Terra, com a água, com o ar, com as pessoas, com todos os elementos que contribuem, que formam esse nosso planeta. Sim? Então, primeiro ponto, você precisa evoluir a forma que você lida aqui na Terra, entender como funcionam as leis aqui da Terra, as leis do universo onde você está. Então, cada vez que você melhora a sua alimentação, se nutre com mais água, você está cuidando da sua energia e evoluindo para você o quê? Transitar aqui na Terra e realizar as coisas que você veio fazer aqui. Então, inteligência energética, inteligência física, inteligência do mundo onde você está. Segunda inteligência, inteligência emocional. Nós, principalmente, temos 2 corpos que a gente vai precisar limpar e curar, que são corpos que já vieram com a gente com pontos e blocos que a gente vai precisar limpar, que tá no corpo emocional e no corpo mental inferior, que são crenças, coisas que a gente já trouxe que nos impede de viver a nossa potência maior, que tá no corpo mental, e o corpo emocional, que tá cheio de bloco de abandono, de rejeição. Então, são principalmente esses blocos que a gente mais precisa resolver. Então, é uma paciência que eu preciso desenvolver com alguma coisa que eu não tenho paciência. É um abandono que eu tenho que resolver. De algo que eu ainda não entendi, que eu acho que alguma coisa é meu. Então, eu preciso ampliar minha inteligência emocional, a forma que eu lido com a vida e com as circunstâncias que essa vida traz. Então eu preciso evoluir com autodomínio das minhas emoções, não comer demais, não gastar demais, não ir pro sexo demais, não apoiar em vício, de ficar só buscando prazer e fugindo de dor. É muito do bicho isso, e a gente tá nesse processo evolutivo, né? Então, evoluir na inteligência emocional. Terceiro ponto, evoluir na nossa inteligência relacional. Melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Melhorar a nossa forma de olhar o outro sem julgamento, entendendo que ele é um espelho da nossa evolução. Tem um exercício que a gente vai passar agora na próxima aula dos analistas existenciais que estão sendo formados agora, um grupo lindo, pessoas incríveis dispostas nesse projeto. Eu quero honrar e agradecer muito você que tá lá, e você pode contar comigo que eu vou te passar tudo e muito mais, que é um exercício para você entender o que cada pessoa tá fazendo na sua vida. Gente, tem um porquê. Você acha que uma pessoa te irrita e isso é do nada? Você acha que não tem um propósito? Tudo tem um propósito. E a gente precisa entender o que as pessoas estão fazendo próximas a nós. Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho essa condição financeira? Tem um propósito. Então, nosso terceiro movimento evolutivo é evoluir a forma que a gente se relaciona, entender que nós somos mestres na vida de muitas pessoas. E somos aprendizes também, porque aqui é um hospital escola. Então, a gente vai ter todos esses papéis. A gente também, nesse hospital, é médico, a gente tem nossas medicinas, tudo aquilo que a gente já foi curado, que a gente já superou, é nosso dever auxiliar na cura de quem ainda não deu conta. E o nosso papel também é, como pacientes deste hospital, pedir ajuda para as coisas que a gente ainda não superou, para as dores que a gente ainda não deu conta. Não tem ninguém aqui ascensionado que já conseguiu tudo, tá, gente? Todo mundo tem bloco para melhorar. Todo mundo tem superações e que pode ajudar alguém que não deu conta. Não tem ninguém que não tenha nada a oferecer, senão não estaríamos aqui no planeta. Se a gente está aqui, é porque a gente precisa ampliar esse relacionamento, a gente precisa trocar. O que eu sei, eu te ensino, o que você não sabe, você pede ajuda e eu te ajudo, e o que você sabe, eu te peço ajuda, e é sempre uma troca. Sempre lei do dar e receber, que é uma das leis universais. Então, o papel evolutivo relacional, ele precisa acontecer com liberação de perdão, cura de mágoas, ressentimentos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por hora, eu quero que você entenda que, então a gente já evoluiu.
precisa evoluir na nossa parte física, autodomínio emocional, evolução em termos de inteligência relacional. A gente precisa também, o quarto elemento, inteligência intelectual, que vai o quê? Entender onde você precisa desenvolver competências, evoluir nas suas competências, para você ter um servir melhor e maior para as pessoas. Tem muito a ver com a nossa área profissional, com a nossa área de competências como ser. Quais são essas competências? Quanto mais produtivo e útil eu sou, mais eu estou me desenvolvendo. Não importa a área. Não importa se é um pedreiro, se é um arquiteto, se é um gari, não importa. O que importa é você naquela função, você está sendo o melhor que você pode ser. Então, inteligência intelectual, você precisa desenvolver e ampliar para você ser mais produtivo e útil no mundo. Ninguém vem aqui para ser inútil no mundo. Entende, amores? Ninguém tá aqui para ser inútil. Então a gente precisa evoluir intelectualmente, porque ali vai vir o quê? É a nossa profissão. É nossa área profissional. É dali que vai vir recurso para a gente ir e vir aqui no planeta. Que aí tem a outra inteligência, que é a inteligência financeira, material. Como que eu vou lidar com a matéria aqui neste plano? A gente acabou de fazer uma live linda sobre prosperidade com paz. Linda, linda, linda. Essa está gravada, a gente não vai tirar do ar por enquanto, tá? Vai ficar ainda uma semana. Se você não assistiu, vai lá assistir só sobre inteligência financeira. Inteligência material, como é que você lida com a matéria, como é que você faz, multiplica, protege dinheiro, quais são as leis que regem prosperidade aqui. Então a gente precisa se desenvolver e ampliar a nossa inteligência financeira, nossa inteligência material. A gente está ainda no propósito maior, vocês estão se ligando, né, gente? Quem está chegando agora, ó, a gente está falando do chamado divino aqui na Terra, tem 6 elementos, a gente está no primeiro, a gente está falando do seu propósito maior, que é um dos elementos, que é a nossa evolução. Então, a gente precisa evoluir em 7 áreas principais, relembrando quem está chegando agora e quem está aí. Inteligência energética, emocional, relacional, intelectual, que é a profissional, e a inteligência material. Sim, é lícito e divino prosperar. O que é prosperidade? É evoluir materialmente, ampliar conquistas, ser útil a ponto de você não dar conta de servir e ter que contratar várias pessoas para servir também. É você transbordar, porque tudo que você já recebeu já cobre todas as suas necessidades. E aí você transborda e auxilia todas as pessoas que ainda não deram conta. Você prospera materialmente, movimentando, dando emprego, trabalhando, comprando imóvel, vendendo, fazendo trocas, criando produtos, serviços, investindo em empresas, em ações, em imóveis, em renda fixa, porque a gente está num mundo que a gente vai precisar ter inteligência, porque aqui tem inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Tem momentos de baixa. Se eu não tenho inteligência material, eu perco a minha sustentabilidade por falta de inteligência, por ignorância. Eu passo necessidade na vida por ignorância, por eu estar cheio de bloco de escassez passado, e aí tem uma série de coisas envolvidas. Mas todos nós viemos com esses blocos no planeta para a gente se curar. Não é para aceitar a situação, é assim que Deus quis. Não, Deus quis que você fosse um ser humano feliz, próspero, harmonioso, em paz, vivesse em paz e usufruísse dessa abundância incrível. A gente veio aqui para desfrutar de uma vida incrível. Para isso a gente foi feito. Então, qual é o caminho? O que eu preciso destravar em mim? Porque a prosperidade está aí. A abundância está aí. É a gente que precisa destravar coisas em nós. Esse é meu papel aqui com você. Então, quais são os pontos que eu preciso desenvolver e me aprimorar para desenvolver inteligência material, aprender a evoluir financeiramente? Financeiramente. Estamos num plano material, somos espíritos vivendo uma experiência brevíssima,
material. E nessa experiência, o dinheiro aqui na matéria é a moeda que faz as trocas. Ele é um meio que eu vou e volto e que eu cumpro o meu chamado aqui. Sem dinheiro aqui, eu fico limitada a cumprir as coisas que eu vim fazer aqui. Sim? Então, inteligência financeira. Próxima inteligência que eu vou precisar desenvolver, que eu vou precisar prosperar nessa área. Inteligência temporal. Como eu uso uma das riquezas mais incríveis que eu tenho e que ela é limitada aqui nesse espaço-tempo, o meu tempo. Todos nós, quando nascemos, recebemos um tempo divino para estarmos aqui e cumprirmos o que a gente veio fazer aqui. E esse tempo está contando. O tempo passa. E se eu não tenho inteligência temporal para saber que projeto eu digo sim, que projeto eu digo não? Quem eu acolho na minha vida e entro em grupos do WhatsApp para dedicar o meu tempo a isso, quem não? Onde eu coloco minha energia nesse tempo, assistindo o quê? Ouvindo quem? Lendo o quê? Eu preciso fazer escolhas com o que eu faço com o meu tempo. Porque o meu tempo, ele é o canal. Anota isso, amores. O tempo é o canal de prosperidade. Onde eu coloco o meu tempo, eu vou prosperar. Se eu coloco o meu tempo no relacionamento, ele prospera. Se eu coloco o meu tempo nas finanças, ele prospera. Se eu coloco o meu tempo na minha saúde física, ela prospera. Se eu coloco o meu tempo me curando e olhando para as minhas questões emocionais, elas prosperam. A inteligência temporal, amigos do meu coração, amores da minha vida, que a gente está aqui junto nessa. Todo mundo está em processo evolutivo aqui. Eu, você, e a gente está junto. A gente está junto. Eu preciso olhar o tempo e a minha energia nesse tempo de uma forma mais amorosa comigo. Você tem coisas a entregar aqui. O que as pessoas falam, o que a sua família falou que você deve ou não, não é sobre isso, é sobre você e seu chamado divino aqui na Terra. Daqui a pouco eles vão embora e vão ter que responder pelo que eles vieram fazer aqui. E você também. Então esquece julgamento. Às vezes você tem algo a dizer ou algo a fazer que está aí dentro pulsando e muitas vezes você não faz com medo de crítica, de acusação e não prospera naquilo. Ou tem áreas travadas na sua vida porque tem algum desalinhamento. É simples a gente saber a pessoa que está prosperando e a que não. Está prosperando, está com crenças ok, emoções ok, está no caminho. Não está prosperando em determinada área. Tem algum ajuste para ser feito, só isso. É só ajustar e continuar. Achar a raiz, curar e continuar. Existem milhares de terapias e pessoas incríveis disponíveis, curadores lindos nessa terra disponíveis para fazer esse trabalho, para ajudar todos nós nesse processo evolutivo. Sim? Então, inteligência temporal não é que eu vou administrar o tempo ele não é administrado. Eu vou administrar a minha energia, as minhas escolhas. Gerenciar o tempo, na verdade, não é o tempo, é as minhas escolhas no tempo. Para quem eu entrego a minha energia e o meu tempo? Eu sou agenda de alguém? Ou eu sou agenda do meu centro e falo sim ou não, sim, sim, não, não? Eu coloco limites para as pessoas ou elas invadem, abusam e usam, roubam o meu tempo? Que é uma energia sagrada da minha evolução. Para quem eu entrego esse tempo? O que eu faço com esse tempo? Quais as pessoas que se aproximam de mim e que eu preciso doar o meu tempo porque ela faz parte do meu sistema de chamado divino para curar, para harmonizar, para entregar amor? Quem é sim, quem é não? Entende, gente? Tem muitas coisas pra gente conversar nessa série. Muitas coisas. Então, amores do meu coração, escolhas. Faça uma lista de tudo que você faz hoje. Tira da sua cabeça, coloca a lista da sua semana inteira, do seu mês inteiro. Começa a olhar o que realmente que ação que você vai fazer, que realmente você vai prosperar naquela área principal que você tá vendo que tá te trazendo tristeza.
Todos nós temos uma área que traz um pouco de tristeza. Tem gente que é saúde física, tem gente que é emoções, tem gente que é relacionamento, tem gente que é a parte profissional, tem gente que é a parte financeira, tem gente que é o combo, que gabarita em todos. Não sei se é o caso. Eu sei que se você fizer uma lista e tirar tudo que está em excesso ou que não te traz alegria no seu tempo, no que você entrega do seu tempo e começar a focá-lo com mais inteligência nas áreas que precisam, a vida tá te chamando para olhar para aquela área, é por isso que ela dói. Porque a vida tá te chamando para usar seu tempo naquela área agora, porque tudo muda. São vários pratos que a gente vai rodando. É preciso um equilíbrio mínimo dos pratos, porque tem área, tem hora, esse prato aqui, ó, tá quase caindo, eu preciso colocar mais energia nele, mas eu não posso esquecer as outras áreas, porque senão elas morrem, elas param de prosperar. E qual que é o nosso caminho? Prosperidade constante em todas as áreas. E as áreas vão mudar. Uma hora a sua área emocional vai te chamar, outra hora é a relacional que vai te chamar mais, outra hora você tem que olhar um pouco mais seu físico. Não, outra hora não, olha para finanças. Só que existem picos de momentos, mas não é eterno uma área para sempre. Então, aprender a ler os sinais da vida. A vida te chama hoje para olhar qual área. Qual área não está evoluindo que você sente que precisa olhar para ela e dar mais atenção para ela? Então, área financeira, material, área temporal e a última área, que é a sétima área que a gente está conversando aqui agora, é a área espiritual. É desenvolver inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Não é religiosidade, é espiritualidade. Eu conheço pessoas religiosas que não são espirituais. E eu conheço pessoas religiosas que são muito espirituais. Então, a gente não está falando de religião, estamos falando de espiritualidade. O que é espiritualidade? Paz interior, conexão com algo maior que você, conexão com elementos da natureza, conexão com a energia da gratidão, da contemplação do belo, de você conseguir ver Deus em cada lugar, trabalhando ali as energias para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, entendendo que tudo acontece para o seu bem. Quando você faz as pazes com a vida, entende que nenhum movimento vem que não seja para o seu bem. Quando você entende isso, você faz as pazes com a vida. Você fala, ok, eu ainda não entendi, mas eu sei que é pro meu bem. E eu vou tentar o quê? Me desenvolver e sair da minha ignorância para entender os sinais da vida através do amor, para a dor não precisar chegar. Simples assim. Então, amores, quando a gente tem um motivo para viver, que é nosso propósito maior, que é evoluir, se você só entender isso, você fala assim, Tassi, não quero nem saber dos outros elementos, é só isso, só o propósito maior, evoluir em todas as áreas, pronto. Gente, se você fizer isso, se você sentir que você está evoluindo em todas as áreas, você vai sentir uma felicidade tão grande no seu coração, porque todas as vezes que a gente não está progredindo, a gente fica triste. Por que a gente fica triste? Para dar um incômodo para você se mexer, porque senão fica confortável, tá, meus amores? Então, lembra que eu falei, repetindo, nosso propósito maior na existência é evoluirmos. Principalmente que a gente tem assim em mãos essas 7 áreas para ficar mais didático. A área física, repetindo, física, emocional, relacional, profissional, financeira, temporal e espiritual. E a integração dessas áreas, integração dessas inteligências. Porque não é simples você ter inteligência material, você precisa se desenvolver. Não é simples você ter inteligência profissional, você precisa se desenvolver, ampliar competências. Tudo gera o quê? Onde você vai colocar a sua energia e o seu tempo. É onde vai prosperar. Entenderam isso, amores? Anota isso que vai ser importante para você. Onde eu coloco o meu tempo, prospera. E a nossa
Nosso motivo principal, nosso propósito maior aqui na Terra é prosperar, evoluir. Sim? Eu não falo prosperidade, que a gente tem uma mania, né, de achar que prosperidade é dinheiro. É dinheiro também. É prosperar em todas as áreas, tá? E aí vem um recadinho especial das duas palavras que eu falei, que vão facilitar seu caminho aqui nesse processo evolutivo todo. E ser de uma forma que não seja tão dolorida a passagem aqui. Por que dói, gente? Por que a gente sofre aqui no planeta Terra, né? Por que é um planeta de sofrimento? Aqui é um planeta de dor, né? A Terra tem dor. Quem falou isso foi Siddhartha Gautama, nosso querido Buda. Ele trouxe as 4 nobres verdades. E a primeira verdade é que no planeta Terra existe dor, tá? Só que existe uma palavra que eu quero falar para vocês agora, que alivia muito quando você entende e incorpora, não só entender aqui, mas com sabedoria. A sabedoria é quando eu conheço algo e uso aquilo na minha vida, né? Que tem alinhamento com o sagrado. Porque a sabedoria ela é do alto, ela não é daqui, né? Não é do meu mental, das coisas que eu aprendi. Conhecimento você aprende em livros, em escolas, mas a sabedoria, ela é do seu mental superior, é o outro nível, ela vem do seu espírito, tá? Do sagrado que há em você. Todos nós temos um sagrado dentro que nos direciona e nos guia. Muitas vezes a gente não para ouvi-lo, só isso. E essa palavra chama-se desapego. Todas as vezes que eu tenho posse a algo, que eu me apego a algo, aquilo é raiz de sofrimento. Toda vez que eu me identifico com algo e falo, não, é isso e isso é meu, você pode anotar aí que eu vou te falar agora. Você vai sofrer exatamente por causa disso que você acha que é seu. Tudo que você acha que é seu, uma hora, em algum momento, que estamos no planeta Terra e tudo muda. Aquilo, naquele momento que não existir mais, você vai ter muito sofrimento se você se apegar a isso. Quando eu montei uma clínica, eu sou fisioterapeuta de formação, né? E eu montei várias empresas, várias clínicas, tinha muitas pessoas trabalhando comigo. E eu me identifiquei muito com as clínicas, eu era diretora do Crefito, eu tinha todos aqueles títulos interessantes, né, na área, tal. Era osteopata, especializada na escola de Madrid, tal, achava lindo, né? Diretora, fundadora, não sei do quê. E eu me identifiquei muito na época. Só que veio um chamado muito grande que eu precisava mudar a minha missão 3. A gente vai falar sobre isso. A missão 3 é a missão profissional, tá? É a missão do meu servir que ela muda no decorrer da vida. Ela não vai ficar única na hora que você nasce, na hora que você vai morrer, tá? Ela vai mudar. Porque você muda, você evolui, então o seu servir também muda, tá? Às vezes na mesma carreira, você não é mais a mesma pessoa de um ano atrás, mesmo na mesma carreira. E aí eu tava presa nesse título, nesse movimento e achando, não, mas é o meu funcionário, como que eu vou mandar a minha gerente embora? Essas pessoas precisam de mim. E me coloquei num lugar que não era meu. Ninguém tem responsabilidade pelas escolhas das outras pessoas. Ninguém tem responsabilidade pelas circunstâncias que a vida vai trazer na vida de outra pessoa. Você é autorresponsável pela sua existência. Não tá na sua mão se o outro que a vida do outro depende de você. Não, a vida dele depende dele. A sua vida depende de você. A vida da sua irmã depende dela. Da sua mãe depende dela. Não queira ocupar um papel que não é seu. Você vai atrapalhar a evolução das pessoas. Vai entrar na posse e vai ter frustração. Todas as vezes que eu me identifico, eu crio expectativa. E a expectativa é a mãe da frustração. Quer ter frustração? Quer sofrer? Expectativa e apego. E aí, gente, nessa época, eu não conseguia sair. Não conseguia sair daquele papel e eu sabia que eu tinha que ir para essa área de desenvolvimento. Eu já trabalhava muito com atendimento apométrico, mas no final eu conto, tá? Eu tenho um segredo para contar aqui hoje. Eu vou contar só no finalzinho, porque isso aí eu nunca abri para ninguém e eu vou contar hoje.
E vou contar aqui na live. Eu ia contar pro pessoal lá da certificação, os analistas, mas eu vou contar pra eles também. Mas eu tô com muita vontade de contar hoje. Sabe quando vem assim e fala isso? Então, vou falar. Mas então, gente, o que eu quero dizer? Quando eu tenho apego e identificação às coisas, eu vou ter sofrimento. Então, o marido não é seu, o sofá não é seu, o filho não é seu, o cachorro não é seu. Eles estão com você nessa breve passagem. Enquanto eles estão com você, você vai tratá-los, estar com eles com muito amor, com muita gratidão, servindo da melhor forma possível. Mas o que eu quero dizer é, nada aqui é seu. Tudo da terra volta para a terra, inclusive seu corpo físico. O seu corpo físico não é seu. Esse cabelinho, essa sobrancelhinha, a boquinha, não é seu, não adianta pegar. Ai, tá enrugando, tá ficando feio. Então, é isso mesmo, daqui a pouco volta pra terra, não é seu. Cuida da melhor forma possível, com alto amor, com alto cuidado, né? Dê amor àquilo que a terra te emprestou. Cuida, sem apego, porque não é seu e vai ficar. Então, primeira palavra que você precisa ter nesse dicionário da libertação de sofrimento neste planeta Terra, do seu propósito maior, que é evoluir. Evolua com desapego. Isso vai aliviar muito o seu sofrimento aqui. Sim? Começa a observar, amores do meu coração, todo o sofrimento que você teve. Começa a observar. Vai buscar a raiz dele. Ai, meu namorado me deixou. Não, ele não te deixou. A vida é assim. Tudo vem e vai. Tudo é uma preparação para algo maior. É uma experiência sua, é uma expansão sua que ninguém vai fazer por você. O seu namorado nunca foi seu namorado. Ele estava seu namorado por aquele período porque tinha um propósito ali. Tinha um ciclo para ser vivenciado. Pessoas passam pela nossa vida e cumprem ciclos. Tem pessoas que o ciclo é mais longo, outros o ciclo é mais curto. Mas isso, quem sabe, é o sagrado, não somos nós. O nosso papel é sermos os melhores seres humanos que pudermos ser com tudo e com todos, todo o tempo. Todo o tempo. Esse é o nosso papel. Quem vem, quem vai, o tempo que vem, o tempo que fica, não está sob o nosso comando. Nós vamos atrair e magnetizar pessoas e circunstâncias que precisamos no nosso processo evolutivo, não o que queremos. Sim, amores. Observa, não acredite em mim, presta atenção na vida, dá uma olhadinha. Todo o sofrimento que você teve até hoje, se a raiz dele não é algum apego, alguma ideia, alguma coisa que você achava que era sua, você esqueceu de alguma forma que você está num planeta que aqui a única coisa constante que existe chama-se mudança. A única constância, amores do meu coração, é mudança. Aceitação. Aceita que aqui é uma passagem. Aceita. Então, primeira palavra para ajudar nesse propósito maior, nesse processo evolutivo, enquanto a gente está aqui na Terra, desapego. Segunda palavra, sentimento, comportamento, que vai te auxiliar nessa trajetória. A primeira palavra, o desapego, ele veio de um estudo muito profundo através de Buda. Essa segunda palavra, que é a principal característica do nosso planeta Terra, nosso planeta Terra é um planeta de amor. Nosso propósito maior aqui é a gente evoluir e aprender a amar. Aprender a amar. A nós mesmos, as pessoas ao nosso redor, a todas as coisas. Eu aprendi com Jesus. Jesus é um grande mestre na minha vida. Até tem uma imagem dele aqui, tá ali em cima. Dá pra você ver ele ali, ó? Lindo, né? Jesus. Então, amores do meu coração, vamos resumir. Nosso chamado divino tem 6 elementos. O primeiro elemento
que é o que a gente veio fazer aqui na Terra, é o nosso propósito. E o nosso propósito é evoluir com desapego e amor. Aprendendo a amar a nós mesmos, a tudo. Como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Na minha percepção, tudo que é energia é Deus. E tudo é energia, frequência e vibração. Então é tudo. Literalmente tudo. Então, nessa percepção, conforme os estudos, tá, gente, que eu fui vendo, eu entendo que Deus não é um ser lá com um cajado que fica te punindo. Você vai pro céu, você vai pro inferno. Ah, eu não gostei de você. Você vai nascer lá na África, num lugar bem ruim. Ah, eu gostei. Você vai nascer príncipe, hein? Não existe. Não isso não é justo, entende? Deus é justiça. A energia sagrada, ela é justa, ela é generosa, ela tem paz, é amor. É pra lá que a gente tá indo. Então, quando a gente foi criado, porque nós todos fomos criados, a gente tem um propósito de existir, tá? Nós fomos criados por uma energia, uma intenção maior, uma energia muito poderosa, criativa, sábia, onipotente e onisciente. Está em todos os lugares, em todo o tempo, que é essa intenção, que eu chamo de energia de luz, a fonte primária de todas as coisas, Deus. Então, essa energia, ela é uma energia que está em todos os lugares, em todo o tempo. E é uma energia aprendi com Hermes Trismegisto da filosofia, que é a primeira lei, que é a lei do mentalismo, que tudo é uma energia de intenção. Então existe uma intenção criadora que nos criou. Deus nos criou, nós somos filhos do sagrado, de algo. Eu não nasci do nada, alguém me criou. Igual essa caneta aqui, alguém criou essa caneta. Para ela existir aqui, eu estar escrevendo, alguém veio de um plano mental, alguém intencionou, alguém pensou, alguém foi lá e agiu, alguém concretizou isso aqui, hoje ela escreve e cumpre um propósito dela. Sim? Então, eu e você também temos um propósito, nós estamos em construção. Isso é algo, gente, que eu quero muito falar com vocês. Não existe ser humano perfeito. Não existe ser humano hoje aqui entre a gente. Perfeito. Então, sai dessa questão do julgamento. Sabe por quê? Além de ser muito feio, ele te coloca numa posição de posse de ideia do que é certo e errado, posse de uma soberba, que é de um bicho ainda em evolução, entendeu? Tudo bem, a gente tá nesse processo ainda, mas eu quero tirar você dessa ignorância. Todos nós estamos e precisamos evoluir em alguma área. Eu hoje mesmo, tô numa TPM hoje, falei, meu Deus, eu preciso encaminhar essas personalidades aqui, preciso comer uma coisa doce, porque o que acontece? Vem o quê? Os distúrbios do meu lado, que ainda não foi totalmente curado. Antes eu comeria um bolo inteiro de brigadeiro cheio de Nutella. Hoje eu como 2 pedaços. Um eu não dou conta ainda, eu como 2. Depois eu não vou comer mais o bolo inteiro e nem 2, eu vou comer 1. Então aceitar que a gente está em processo evolutivo, não achar que a gente sabe tudo, é o primeiro passo. Humildade. Para entender que estamos aqui, temos questões a resolver e ninguém sabe tudo. Estamos uns pelos outros aqui, a gente precisa um do outro. Hoje mesmo eu estava vendo, a gente está ampliando aqui, preciso contratar pessoas. Ah, vamos ver currículo? Não, valores, pessoas compatíveis, que a nossa empresa vai poder ajudar na missão de vida dela e ela na nossa. Então não vamos chamar qualquer pessoa, um web designer e um designer. Não! Quais são os valores dessas pessoas? Ela acredita nessa causa. Gente, a gente está num processo evolutivo e a gente precisa sair da antiga era de trabalho. Eu sou a dona, você trabalha para mim, eu te pago tanto, aí você me engana, finge que trabalha, eu finjo que te pago, e aí a gente finge que tem uma empresa, a gente finge que faz um bom trabalho. Chega! Estamos numa era de excelência, vamos evoluir, é para ir para excelência em todas as áreas. Excelência da forma como você se comunica, excelência no seu servir, excelência no seu doar.
Excelência no seu pedir ajuda, com humildade. Amores, eu sei que quando a gente entende isso e para de julgar e aceita a humanidade do outro, a gente para de ser ignorante e começa a procurar entender assim, o que essa pessoa tá fazendo na minha vida? Se ela me irrita, quais são as questões que eu tenho em mim que eu vou precisar ser luz na vida dela? Ou o que ela tá fazendo que tá despertando algo em mim que eu não tô vendo? Tudo tem um propósito. E quando eu amo, mesmo aquela pessoa que me irrita, eu penso assim, respiro e vou trabalhar o quê? Inteligência emocional, de não reagir, e relacional associada. Sim? Então é sempre esse processo de amor, desapego das minhas próprias ideias, questões da minha verdade. Que verdade, gente? Gente, olha que interessante. A formação do nosso ego, aquilo que a gente acredita que é verdade, é formado por coisas que a gente já trouxe antes da nossa existência, pela criação dos nossos pais, ou pelas pessoas que nos criaram, pela nossa genética, antepassados, o que a gente trouxe na nossa memória celular e a nossa cultura, aonde a gente vive. Então, se eu vivo no Brasil, eu tenho uma lente que eu vejo sobre a verdade, o que eu acho que é a vida. Se eu tô lá na Arábia, é outra visão, é outra lente. No mesmo país, em cidades diferentes, em regiões diferentes, muda todo o comportamento de uma pessoa. Agora, você acha que o seu comportamento é que tá certo e julgar o outro não cabe mais. O chamado é pra gente atender um chamado divino, e o chamado divino é amor. A base dele é o amor, o propósito maior desse chamado é o amor. Então, evoluir nas 7 áreas que eu contei aqui, lembrando que ficará gravado uma semana essa live, depois ela vai ser tirada do ar, uma semana, e tem um material lindo que a Ana faz pra gente, um mapa resumo de tudo que a gente tá conversando aqui lá no Telegram, tassicarvalho.com, tá? Então, é isso. Então, chamado divino, 6 elementos, evoluir, amor e desapego. Bora pro próximo? Que mais que tem, tá? Você falou do propósito maior, que é 1. Faltam 5. Sim? Faltam 5 pra gente conversar. Propósito menor, missão 1, missão 2, missão 3 e missão 4. A gente vai falar isso na próxima live. Eu quero te contar um segredo agora. O que eu tô fazendo aqui e por que hoje eu me coloco como a única autoridade para falar nesse assunto nesse momento, pelo menos que eu conheço. Vou contar um segredo para vocês. Eu tive muitos conflitos com a vida. De trabalhar muito e seguir uma cartilha da sociedade, no final não ter a felicidade que eu estava buscando e sempre com um vazio existencial dentro. Tive problemas na minha infância, de abuso sexual, de questões relacionadas à perda do pai, eu não aceitava muito, eu achava muito injusto, porque eu não tinha pai na nossa família, porque que outras famílias tinham, era muito pesado pra mim, porque eu meio que assumi o papel da provedora da família, minha mãe, uma série de questões emocionais que ela viveu a vida toda, e eu ficava tentando trazer uma alegria, um movimento de mais harmonia na minha casa. Só que ainda assim, lá dentro eu falava, por quê? Por quê? Me relacionava, aí os namorados traíam tudo. Falei, minha Nossa Senhora, o que tá acontecendo, né? Por que eu tô atraindo tudo isso pra mim? O que eu fiz pra merecer? E eu comecei a me revoltar com o sagrado. Eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a querer entender por que a gente não tinha dinheiro e outras famílias tinham. Aí eu fui estudar sobre dinheiro. Falei, então não é exatamente sobre só uma questão de sorte. Tem comportamentos aqui. Mas e além dos comportamentos? Porque a gente tinha um comportamento e de repente vinha uma tragédia, batia o carro e gastava todo o dinheiro no carro, aí ficava sem carro, sem dinheiro, aquele rolo. E eu não entendia. Aí me relacionei, me casei antes de conhecer o Fá, eu me casei com o Marcelo, um cara incrível, e a gente ficou casado 11 anos.
E aquele casamento foi maravilhoso porque eu tinha um grande amigo e um sócio. Mas ele não era um marido. Ele estava só pensando o quê? Vamos construir algo, porque aí quando a gente construir, a gente vai conseguir usufruir e muito trabalho. Então eu tinha um sócio, mas eu não tinha um marido. Então era sempre muito trabalho. E eu falava, mas uma hora então eu vou descansar. E aí eu perdi vários nenéns. E eu ficava muito revoltada. Por que eu não tenho filhos? Que mundo injusto. Por que eu tô sentindo isso? Por que tudo que eu faço... Aí eu consegui questões materiais resolvidas, profissionais resolvidas, mas infeliz ainda. Casada, com um cara incrível, mas não sentia mais. Falava, meu Deus, é isso o casamento? E aí muitas questões, muitas questões. Até que um dia eu tava... e na profissão também. Profissão incrível me dando vazio. Eu falei, gente, que ingratidão. Eu sou muito ingrata porque, né? Tenho tudo aqui, que vazio é esse? E aí eu comecei a procurar um entendimento que veio de uma experiência quase morte que eu tive em 2000... não lembro a data, gente. Eu tinha... Não era 2000 e pouco, não. Eu tinha 17 para 18 anos. Muitos anos atrás. Muitos mesmo. Tô com 45. Nem sei. Faz as contas aí depois. Vocês me contam aqui quanto tempo já tem. Eu tive uma experiência quase morte. E eu tive uma septicemia, né? Eu tive um apêndice que supurou. E nesse apêndice que supurou, eu tive uma infecção generalizada no abdômen. Bagunçou tudo. Aí eu fiz a primeira cirurgia, SUS, né? Me senti muito sozinha, porque eu não podia ter acompanhante no quarto na época. Minha mãe não podia estar lá comigo, ninguém podia estar lá comigo. Eu me senti muito sozinha e com muita dor. E SUS não tem essa. Chamou a enfermeira, vem. Não. Então eu sofri muito. Eu fiquei ali quase 30 dias, que eu precisei fazer 3 cirurgias. Eu cheguei a praticamente morrer. Porque o médico, eu escutei a enfermeira falando pro médico, doutora, ela não tá respondendo a medicação. A infecção generalizou. E aí eu não estava respondendo aquela medicação. E aí naquela medicação, a enfermeira falou assim, a última que eles estavam dando. Minha mãe tinha vendido tudo que tinha já para comprar o tal do Rocefin, uns remédios muito caros, era tipo R$1.000 só uma injeção X. Nem SUS não tinha, e minha mãe já tinha vendido tudo, já estava pedindo dinheiro emprestado, tava aquele caos, né? E eu não melhorava. E aí eu ouvi a médica falando, a enfermeira, né? Doutor... ela não tá respondendo a medicação. Aí o médico falou assim, agora é só aguardar, não tem mais o que a gente fazer. E eu estava ouvindo, gente, isso. Eu tava ali, praticamente em coma, mas eu tava ouvindo, eu tava ali presente. E naquele dia, eu falei, Senhor, que sacanagem é essa que é a vida? Por que eu tô sentindo tanta dor? Por que minha vida até aqui? Eu sou uma boa filha, uma boa irmã, eu sou uma boa neta, sou uma ótima profissional, que eu já trabalhava com a minha mãe no salão, sou uma boa aluna na escola. Por que eu estou passando por isso? Por que essa injustiça comigo? E eu ficava questionando aquela dor toda, né? Eu falei, se o Senhor existe... se existe algo maior que eu, me ajuda, porque eu tô com medo e me tira desse lugar de dor, porque eu não quero ficar aqui. E se eu tiver que ir embora, eu tô com muito medo. Me ensina como que é esse caminho, porque desse jeito eu não quero mais. Eu não tô entendendo nada o que é viver, o que é a vida, eu não tô entendendo. E aí, amores, o que aconteceu? Nesse mesmo dia... veio um médico, ele tava assim com um jaleco branco, escrito assim, Dr. Augusto, no jaleco dele. E esse médico, Dr. Augusto, chegou e falou assim pra mim, vamos comigo que eu preciso te apresentar um outro lugar. Quando ele falou, vamos comigo, que eu vi que ele tava me ouvindo, gente, eu olhei pra baixo, assim, eu vi meu corpo deitado na maca, ali na cama do hospital. Eu olhei e falei, eu morri? Perguntei pra ele, né? Eu morri? Aí ele olhou e deu uma risadinha, tipo assim, falou assim pra mim, mas você não tá falando comigo? Eu tô morto? Ele falou. Ali foi o primeiro ensinamento pra mim que a morte não existe. A morte não existe. Ali eu entendi que meu corpo físico não era eu. Eu não tava ali.
mas o meu corpo tava. Mas eu, Tassi, não tava ali. Eu falei, nossa, e eu sou curiosa, achei interessante. Só que aí eu também era novinha, aí eu falei assim, mas eu tava conversando com Jesus, você é Jesus, né? Tava com um semblante que não era do Jesus que eu conhecia. Aí ele falou assim, não, eu não sou Jesus, mas eu sou muito amigo dele. E eu preciso te levar para um lugar para você conhecer e entender as coisas que estão acontecendo. E aí, amores do meu coração, eu fui. Fui para um espaço, para um lugar lindo. Já vou indicar um filme para vocês. Quem nunca assistiu, assista um filme chamado Nosso Lar, tá? Esse filme foi psicografado por Francisco Xavier, o Chico Xavier, um ser humano incrível que dedicou a vida dele a trazer informações sobre outros planos, dimensões, muito incrível. E aquele lugar que está lá no filme, eu estive lá. Eu vi com os meus olhos, não com esses olhos aqui, com algum outro olho do meu ser, entendeu? Aquele lugar existe e eu estive neste lugar. Ali eu entendi. Aí eu fui para uma maca lá, voltei para o hospital lá. Lá eles me trataram, ia passando as mãos assim, ó, e saindo uma luz verde das mãos das pessoas, assim no meu abdômen. E enquanto eles foram passando assim, ó, eu ia vendo aquela luz, e aí foi o quê? Cicatrizando. Mas eu tava com o mesmo corpo, entendeu? Só que era um perispírito, ele era sutil, ele não era denso assim. Ele era mais sutil, mas era euzinha. Eu tava ali, médico, enfermeiro, gente andando, tinha criança, tinha bicho, tinha jardim, tinha plantas lindas que eu nunca nem vi aqui no planeta, cores diferentes, um lilás, eu lembro de um lilás, eu nunca vi esse lilás aqui no planeta Terra, eu nunca achei essa cor que eu vi lá um dia. Por isso que eu gosto tanto de lilás, não sei se vocês percebem. Aqui, a unha, nada é por acaso. Bom, aí, amores, eu fiquei muito encantada por aquele espaço, entendi. E aí eu perguntei, mas então, eu morri ou não? E aí lá, ele me explicou muito sobre a vida, sobre que nada acontecia por acaso, que tinha um propósito divino. E desde então, eu estudo sobre isso, né? E aí eu voltei. Quando eu voltei, aí eles me deram um copo lá. Gente, eu ficaria aqui 2 horas contando pra vocês, porque tem história nesse lugar que eu fui. Uma hora a gente vem e fala só sobre isso, porque eu já até ultrapassei do tempo da live aqui. Eu tenho medo da live me quebrar aqui, me cortar, tá? A gente fala mais um dia só sobre isso, que é lindo, tem muita informação incrível ali. Eu sei que quando eu voltei, 2 coisas ficaram na minha mente. Tinham elementos lá de cor, tá? Cor. Energia, muita energia, eles mobilizavam energia, muito poder da palavra ali, muitos comandos com as palavras e intenção, a intenção do seu pensamento, do seu coração para realizar as coisas, tá? Então, por exemplo, não tinha um bisturi, um elemento químico, mas tinha as mãos saindo, a pessoa fechava os olhos, emanava, aí tinha luz dourada, tinha luz prateada, rosa, e aí cada maca que eu via em volta de mim, também estavam acontecendo os tratamentos, e para cada pessoa ali tinham cores e situações diferentes. Aí, no final, ele me deu uma água para beber, uma água verde, tá? Tinha um copo assim, ó, e a água era verde fosforescente, tipo canetinha, sabe essas canetinhas marca-texto? Beleza. Aí, amores, eu tomei essa água lá no astral, ele me deu lá essa água, e aí eu voltei. De repente, eu abri o olho, eu tava aqui na Terra, ou seja, não morri, né? Não voltei, não fiquei lá. Quando eu abri os olhos, eu não sentia dor. E eu olhei pro lado, vi o copo. E eu lembro que uma enfermeira passou e falou assim, quem deixou esse copo aqui? Aqui não pode ter copo, não sei o que, uma falando com a outra. Gente, eu tinha certeza que aquele copo foi materializado ali pra eu nunca mais esquecer daquele dia e pra dizer assim, não foi sonho, isso aconteceu. Até isso eles pensaram, tá? Aí, amores do meu coração, voltei e tal. Só que, menina, ainda ficava assim, meu Deus, que louco que eu vivi, mas quem que vai acreditar em mim? Gente, dali foram 3 dias, eu tava curada.
Estão lá até hoje tentando entender o que aconteceu, que as minhas células recuperaram, a minha cicatrização foi rápida e de repente, a Tassi teve alta. Só que aí eu tive alta do hospital, só que eu não pude voltar para casa, porque tava época de chuva e tava chovendo dentro da minha casa. E aí o médico falou, olha, não, é melhor deixar ela aqui mais um tempo, porque ela não pode voltar, porque minha mãe falou que tava com uma questão de rato, porque o vizinho tava com um lote lá entrando rato em casa. Chuva que caía dentro de casa, principalmente em cima da onde era meu quarto, a gente morava tudo junto. Era um piso, gente, a casa, a gente não era, minha mãe tinha recém mudado pra lá, ainda tava arrumando. Minha mãe viúva, né? Meu pai morreu, minha mãe com 3 filhos, recomeçando a vida. Tinha acabado de ter uma separação do pai da Tainá, da minha irmã mais nova. E então assim, tudo acontecendo, eu falei, Senhor, se eu não posso voltar pra casa é porque tem algum propósito. Ali eu já comecei a entender, porque eu tava louca pra voltar pra minha casa. Eu queria sair daquele hospital o mais rápido possível. E aí naquele dia, eu entendi que tudo tinha um propósito e a partir dali eu comecei a estudar sobre as coisas, né? Estudar sobre como funciona a vida. E sempre muito curiosa. Até que chegou um dia, que agora é o segredo que eu quero contar pra vocês, que eu ainda não contei. Que é por que eu lido com isso e trabalho com isso. Eu nunca falei sobre isso aqui. Aí passou a história, eu fui buscar fazer fisioterapia, porque a fisioterapia ia cuidar de pessoas. Então, de alguma forma, quando eu ouvi que eu cuidaria de pessoas aqui na Terra, que eu aliviaria sofrimento dos seres e tiraria pessoas da miséria emocional, física, financeira, eu ouvi isso. Isso era algo muito forte que eu tinha dentro de mim. Ajudar as pessoas a serem mais felizes, terem mais paz, usufruírem daquela abundância toda que eu via naquele plano e falava, isso na Terra também existe, mas as pessoas estão cegas para isso. Precisa tirar a venda delas. Então foram várias analogias que eles fizeram comigo na época para eu entender o meu papel aqui. E aí, gente, eu não sosseguei. Aí fiz fisioterapia e achei que na fisioterapia aquilo ia acontecer. Né, que eu ia estar na minha missão ali na fisioterapia. Adivinha o que começou a acontecer? Eu comecei a ver coisas com mais intensidade. Desde criança eu tinha isso já. De ouvir vozes, de ver vultos, de ver pessoas. Tinha muito medo, fazia xixi na cama. Minha mãe penou comigo, tadinha. Porque eu tinha muito medo e via sempre muitas coisas. E aí chegou um tempo que eu pedi muito a Deus para não ver mais nada, que aquilo estava me trazendo muito medo. Até que, nesse dia, desbloqueou de novo aí da adolescência, aí não teve jeito, né, gente? Aí nunca mais parou. Só que teve uma época que eu comecei a buscar mais sobre esse entendimento e como lidava com essas energias, porque eu não via só coisas lindas e maravilhosas. Eu não sentia só coisas lindas e maravilhosas. Eu percebia na intenção das pessoas, se aquilo era mais pesado ou mais leve. E todo mundo sente, tá, gente? Todo mundo tem isso. Só que tem pessoas que têm isso um pouco mais aguçado ali, né? E aí, o que eu fiz, gente? Eu fui buscar ajuda num centro apométrico em Campos do Jordão. Por quê? Eu comecei, nos atendimentos de fisioterapia, a sair luz da minha mão. Aquela que me curou lá, eu comecei a sentir em mim que aquilo aqui estava acontecendo. Então eu via nas pessoas cores mais claras, cores mais escuras. E eu falei, nossa, e dependendo do estado que eu tava emocional, aquela pessoa que eu atendia, ela melhorava. Mas quando eu não estava bem, as pessoas que eu atendia também não evoluíam. Eu falei, meu Deus, eu também interfiro com a minha energia, a vida de outras pessoas e elas na minha. Então existe essa interferência entre nós, entre um e outro. E eu vi essas energias. Aí eu comecei a fazer um trabalho no centro apométrico e comecei a estudar sobre espiritualidade, o que era espírito, alma. E esse lugar, esse centro apométrico, ele era dentro de uma casa espírita. Então, lá eu aprendi muito também sobre Allan Kardec, todo esse processo. Mas eu posso afirmar que que o que mais me encantou era a apometria, que era a técnica
que foi usada lá no astral, quando eu tive lá na minha pós-morte, que é usar o comando da palavra, a energia do pensamento, sentimento e pulsos energéticos, né? A intenção ali. E aí, amores, nesse centro apométrico que eu trabalhava, aí vem a questão que eu acho que eu nunca contei. Eu tava fazendo os cálculos esses dias, eu já atendi e já conversei com mais de 20 mil seres sem corpo físico, atendendo pessoas que já foram embora deste planeta, dessa terra, e vinham com dores para tentar aliviar e entender a vida. E eu sei que é estranho isso, mas eu preciso te contar que grande parte de tudo que eu sou e que eu aprendi sobre a vida veio da conversa e do entendimento do porquê aquelas pessoas sofriam e estavam naquela situação. E eu entendi que a raiz do sofrimento humano estava no apego, estava no desamor, estava no orgulho, na impaciência, muitas vezes na falta de empatia, no egocentrismo, no egoísmo. E eu fiz uma lista, um compilado de tudo que levava a pessoa, depois que ir embora daqui, continuar em sofrimento. E todas aquelas que vinham como mentores, guias, auxiliar, contar o que é o plano de luz, o que é que a gente precisa fazer para sentir alegria, para sentir felicidade, para ter prosperidade em tudo aquilo. Então, foi um compilado de informações que eu tenho, essas informações, que vieram de outros seres, que não sou eu, além da minha própria existência. Então, eu entendi que nós temos personalidades. Então, eu e você, muitas vezes, quando a gente muda de humor, quando a gente tem essas mudanças repentinas que a gente, nossa, eu tava bem, aí de repente não tava. Né? Muitas pessoas que iam lá, gente, achando que era algum problema espiritual, a maioria desses seres eram personalidades da própria pessoa, ou seja, questões de existências passadas daquele próprio ser que estava ali, achando que estava sendo obsediado, que tinha algum capeta, alguma coisa atrás. Não! 90% são coisas nossas. São blocos da nossa emoção gritando para serem curados, e eles vêm de diversas formas e formatos, porque as energias elas são mobilizadas de formas diferentes. O que eu quero te contar aqui? Que tudo o que acontece na nossa vida tem um porquê. Que tudo o que eu tenho de informação hoje vieram através dos livros, da minha vida, da minha história, dos atendimentos que eu fiz, e também de um compilado de informações, de contatos com seres extrafísicos. Sim, contei, falei, que o negócio há muito tempo que eu nunca contei isso, mas é isso, tá? Aí dentro disso tem criações mentais, tem seres mesmo, tem questões da própria personalidade. Eu sei que ali tem um compilado que nós somos muito mais complexos que a gente pode imaginar. Muito mais complexos que a gente pode imaginar. Então, quero convidar você para esse mundo. Não isso eu não vou falar mais sobre isso, eu só queria contar para vocês que tem uma parte de mim que passou essa experiência, né? Eu atendia 50 pessoas por semana, e dessas 50 pessoas tinham 3 pessoas que estavam junto, que 50 com corpo físico vezes 3 sem corpo físico, tá? Então ali pra você ter uma ideia, durante 9 anos da minha vida consecutivos fazendo esses atendimentos, tá? Então eu era coach, eu era terapeuta, mentora de todos esses seres durante esse período, com tudo que eu aprendi ali. E hoje o meu papel principal não vá embora desse planeta sem sucesso na sua existência. Não vá embora desse planeta sem cumprir o seu chamado aqui. E você precisa descobrir qual é, e esse é meu papel aqui. Então, por hora, ficamos com o primeiro passo, que é a gente evoluir. Propósito maior, evoluir. É um planeta de evolução. E a gente vai embora daqui já já. Vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui. Vamos honrar essa oportunidade divina que a gente tem aqui para a gente evoluir e se construir seres humanos mais humanos, sair do bicho e entrar no modo amor e desapego.
Tá bem, amores do meu coração? Beijo no seu coração, me perdoe se eu feri alguma crença relacionada a você, mas agora cada um tem o seu ponto, as suas questões, tá bem? Beijo no coração, Deus abençoe e a gente se vê na próxima terça. A gente vai falar sobre os outros 5 pontos do nosso chamado divino. Propósito menor, missão 1, você com você, missão 2, relacional, você e a sua família. Tem o porquê você nasceu na sua família, sua missão profissional e sua missão espiritual. Tamo junto, amores do meu coração. Beijo. Deus abençoe, a gente se vê terça que vem.